Continuando. E esse aborto provocado, ele pode ser feito de diversas formas, né? Medicamento, por trauma, por realmente... Tá travando minha internet? Se tiver, vocês me avisam, tá? Que abriu uma mensagem aqui que tá meio instável. Por trauma, por cirúrgico, né? Então, tá boa até agora. Tá travando? Continua travando? Trava, mas bem leve. Tá, se ficar pior, vocês me falam, tá? O que acontece? E essa questão ética, né, do aborto, ela é diferente em cada região, né? Tem país que aceita, que concorda, porém com as suas entrelinhas até um determinado período da gestação, depende dos motivos, vai ser avaliado os motivos pelo qual vai ser feito aquele aborto, disponibiliza para a mulher que quer fazer o aborto uma assistência psicológica para ver se realmente é isso que ela quer, que se isso não é alguma coisa, né, um pouco mais patológica, né, que pode ser passageira, e aí após ela se arrepender e ela ter um trauma e levar esse trauma para o resto da vida. Então tem várias diferenciações em regiões, né, de país aí nesse assunto aborto, né? A proposta, né, que a gente vê que esses movimentos que tentam alterar aqui no nosso país é que seja permitido o aborto até a 10ª semana, né? Feito em ambiente legalizado, com assistência médica, né? Porque, como eu falei na aula, as mortes maternais elas são muito altas, né? Então, o grande motivo o grande índice de mortes maternais é por conta de abortos realizados em ambiente não preparado, né? Sem uma assistência médica digna, sem higiene, né? Então, acaba trazendo esse prejuízo aí para a mulher que optou, né? Ai, desculpa. Ok? Então, essa é a alteração da proposta. E aqui no Brasil, como vocês viram lá na aula, é permitido fazer em 3 situações, né? Que seria quando a gestação é por ato cirúrgico, proveniente por ato de estupro, né? Por abuso. Quando está trazendo risco imenso para a mãe e quando está comprovado uma má formação do feto, né, do bebê. Então, nessas 3 situações, o Código Penal, ele favorece, né, ele entende o objetivo ali, o porquê que foi feito aquele aborto. E aí, nesse caso, é feito em ambiente ok, em hospitais, né, em clínicas que entende do assunto, ok? Vocês têm algo a falar sobre aborto? Estão me ouvindo? Ou tá travado? Sim, tô ouvindo. Tem algo a dizer sobre aborto? Eu sou a favor nesse caso. A louca. Eu tenho muitos alunos que são a favor, sabia? Você não é a única, não. Eu tenho muitos alunos. Se nós estivéssemos dentro da sala de aula, hoje seria um dia de debate, né? Porém, eu estaria com uma força armada na porta para não gerar agressão física. Não, tô brincando. Quando a gente faz essa aula, a gente já vem com uma bagagem de respeitar o que o próximo, né? O que o outro fala, o que o outro
enfim, o que o outro, respeitar o outro mesmo, né? Então, quando a gente chega nesse assunto, a gente já tá com isso um pouco mais já preparado para debater isso. Mas é motivo de debate, sim. Já quase aconteceu discussão. Isso não vou mentir. Muito bem. Então, o próximo assunto é sobre remoção de órgãos, tecidos, né? O transplante, né? Então, o transplante, gente, primeiro que esse comentário, essa brincadeira que é feita, que eu vou vender meu rim para pagar essa dívida, isso não pode passar de uma brincadeira, né? A remoção de órgãos, tecidos e qualquer coisa parecida, ela não tem que ter nenhum intuito lucrativo, né? Nós devemos acreditar que não existe o mercado negro de órgãos e etc. Tá? Isso está totalmente fora da deontologia, da lei, da ética neste assunto, né? Então, qual motivo que isso pode acontecer, né, a questão do transplante, é para solucionar a saúde, né, até mesmo a questão estética, né, porque muitas das vezes a estética, ela pode, se existe um problema grave estético, ele pode trazer problemas psicológicos e até funcionais muito importantes, né? Então, o transplante só é permitido com essas situações, nessas situações, ok? Deixa eu fazer uma coisa aqui na internet, que aqui ela me aparece que eu estou instável. Vamos ver se melhora, tá? Bom, então, como eu disse, né, isso não tem que ter fins lucrativos, isso é feito por equipes especializadas, então eu deixei para vocês o site, né, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é um negócio assim, muito bem específico, muito bem detalhado, né? As filas de espera, né? Elas são muito bem organizadas e elas devem seguir todo um critério muito específico, né? Muitos acham que pode ser que funciona como se fosse uma fila indiana, né? Um atrás do outro, mas não é assim que funciona. Vai depender da gravidade. Pode ser que hoje eu esteja na fila, sou o segundo da fila. Amanhã pode ser o quarto. Por quê? Porque outras pessoas que precisam do mesmo órgão, que tem a mesma compatibilidade que a minha, se agravaram, né? Estão com a saúde muito mais debilitada que a minha. Então, essa pessoa vai tomar o meu lugar, né? E assim vai. Então, essa fila, ela pode ser alterada diariamente por conta desses critérios que são avaliados, né? Então, vocês observaram lá no conteúdo que é o potencial, aquela pessoa que é assim, meu Deus, esse tem que ser um doador, né? Seria o quê? Uma pessoa que teve morte encefálica, né? Então, quer dizer, o cérebro não está funcionando mais e não vai funcionar mais, porém o corpo, ele ainda está vivo, né? Lógico, em função aí de aparelhos, né? Mas esses aparelhos conseguem manter todos os órgãos funcionando, né? Até que tudo isso seja resolvido, né? Toda essa parte burocrática, né? Quem vai receber, quem não vai, como que vai captar, como não vai captar, né? Tudo isso é muito bem organizado, né? Aconteceu isso com meu tio, prof. Ele foi doador ou ele foi o receptor? A gente doou os órgãos dele, teve assinatura, aí demorou um dia inteiro para resolver tudo direitinho em relação a isso. A gente só não doou a pele. E me diz uma coisa. Doou a pele, mãe? Doou tudo, prof. Sim. E foi morte encefálica?
E o osso da perna também. Olha que legal. Foi morte encefálica? Foi. Ah, foi o quê? Acidente? Sim. Ah, entendi. Né? Então, nossa, é um... Foi um acidente muito grave. Entendi, né? Então, como coloquei até lá no material para vocês, né? Então, um paciente, um potencial doador, no caso aí com morte encefálica, né, onde tem todos os seus órgãos preservados, ele pode salvar até mais de 20 vidas, né? Até 20 vidas ele pode salvar, né? Porém, existe uma questão muito preconceituosa com toda essa situação. As pessoas precisam ter mais esclarecimento, né? Então, isso faz parte da nossa função também, esclarecer. É difícil você entrar nesse assunto num momento tão delicado que é o momento de perda, né? A Manu deve entender o que eu estou falando. Mas é importante, né? Então, você saber e conhecer e utilizar as palavras corretas, né? Pensando sempre, colocando acima o bem que essa pessoa vai estar fazendo a outras pessoas, né? Muitos acham que o corpo não vai poder ser velado depois. Não, gente, o corpo vai ser velado normalmente, não vai ficar desfigurado, coisa do tipo, tá? Tem todo um preparo do corpo após a remoção dos órgãos, onde a família pode estar se despedindo normalmente, ok? Tudo bem? Foi colocado também para vocês o que pode ser doado em vida e o que não pode ser doado, né, em vida, né? Por exemplo, após a morte, não vai se doar o esperma, né? Mesmo que tenha possibilidade, né? Porque imagine a pessoa morreu, né? O cara lá morreu, depois disso ele ainda deixou frutos aí, sem a sua autorização. Já é uma coisa muito mais ética, né? Nessa situação aí, né? Ah, vou deixar filhos, isso você faz em vida, com todo o seu consentimento e tudo mais, ok? E para ser um doador, tem que ser uma pessoa muito bem de saúde, né? Doar em vida, no caso, né? Vai doar aquilo que não vai te prejudicar, então que vai manter as suas funções vitais ok, tá bom? Então essas são as questões aí para ser um doador. E para ser um doador, que foi pergunta de questionário, precisa deixar por escrito, precisa abrir um documento no cartório? Não. Se você deixar isso muito bem esclarecido para familiares, para amigos, já é o suficiente, né? Você fala, olha, quando eu morrer eu quero que vocês doem meus órgãos, blá, blá, blá. Então, se você tem essa vontade, já fica solta no vento, para todo mundo escutar. E aí, se isso vir a acontecer e você tiver essa possibilidade, você vai ser um doador, ok? Não há necessidade de deixar documento, nada por escrito, tá? A família que vai estar decidindo, né? Então já deixa essa vontade aí já esclarecida para eles, ok? Outro assunto, né, relacionado à morte, vida, etc., seria essa questão de eutanásia, distanásia e ortonásia, né? São três questões diferentes, né? E a gente deve entender qual que é a diferença dessas três situações. Então, eutanásia é aquilo que o quê? Que a gente abrevia a vida, né? Então, a gente já tem ali uma possibilidade, já tem ali uma patologia, um diagnóstico de uma patologia e tudo mais, incurável, né? E aí decide-se pela eutanásia, né? Claro que é um procedimento sem dor, sem sofrimento físico, assim, né? Não vai doer, não vai... Mas você abrevia através de medicamentos, né? Que é infundido na pessoa e ela acaba morrendo, tá? Tem um filme que fala sobre isso, prof. Tem sim. Tem vários, eutanásia, tá? Tem uma história, né, que eu tenho um artigo, né, por escrito, foi publicado acho que numa revista britânica. Eram dois idosos, né? E pro idoso de forma geral, né, o da Britânia não, nem, enfim. O idoso sofre muito com a solidão,
né? Isso já é comprovado, existe vários artigos, várias pesquisas, né, falando sobre isso, né? Porque os filhos casam, saem de casa e tal, aí o companheiro falece antes, né? Então o idoso ele tem essa questão de morrer por tristeza, né? Por estar só, né? Por sofrer muito pela solidão, pela depressão, né? Enfim. E aí um artigo britânico colocou que um casal de idosos, né? Então 2 idosos, decidiram pela eutanásia, os dois juntos. Os dois juntos. Por quê? Um não queria morrer antes do outro, né? Que romântico. Já era 80 e poucos anos, já tinha várias doenças. O idoso, o homem, já fazia tratamento de câncer já há muitos anos, né? E aí eles planejaram a morte deles como se estivesse planejando uma festa de casamento. Então, chamou os filhos, conversou, falou que essa era a vontade deles e tal. Até isso tudo acontecer, no artigo citou algumas atitudes que ele tinha, né? Eles não se desgrudavam, né? Então, onde um estava, o outro estava. Se um ia na padaria, o outro ia também. Ah, mas por que disso? Ah, e se ele for atropelado? Eu vou ficar em casa? Não, se for, vai ser nós dois atropelados. Então, assim, né, coisa de outro mundo mesmo, né? Quase. Mas com essa intenção, eles planejaram a eutanásia deles, né? Olha, não dá mais, a gente já tá, nos últimos já tinha 80 e poucos anos, então não tem mais o porquê esperar. E aí foram, porque também é um assunto que muda, né? Em regiões e países, muda essa lei, essa questão da eutanásia, e aí eles viajaram, foram para um lugar onde era permitido e fizeram a eutanásia e ok, né? Bem simples assim, né? A distanásia já é o contrário, né? Independente de diagnóstico, pode ser a doença incurável, o que for, eles vão utilizar todas as possibilidades de vida, né? Que, né, muitas das vezes não tem muito o porquê e a lógica disso, né? Mas quando se pratica todas essas. Isso aqui eu costumo dizer que é algo que quem quer praticar, quem quer colocar isso em prática é a família, né? A família não quer ver o ente querido indo embora, não entende que realmente chegou o momento, que não tem mais chance nenhuma, né? E aí a família quer investir de todas as formas, né? E a ortonásia já é algo mais visto, pelo menos aqui para nós, Brasil, é algo muito mais visto e aceito, né? Que é quando você respeita o momento da morte da pessoa, né? Então você nem abrevia e nem fica ali investindo, né? Não, você respeita e o desenvolvimento da doença, o que você faz? A gente melhora a qualidade de vida desse paciente, né, para que ele não sofra. Né? Então, isso acontece, que é o chamado cuidados paliativos, que é quando você coloca, né, à disposição daquele paciente, né, os cuidados paliativos, que são cuidados que vai minimizar o sofrimento, então a dor, enfim, né, a qualidade de vida mesmo. Mas na questão da doença em si, não se há nenhum investimento a mais, tá? Tem alguns hospitais, algumas situações que é conversado com a família e fala, olha, não vai ter jeito. Então, eu mesmo passei por uma situação onde eu conheço uma pessoa e essa pessoa optou, né, em desligar o aparelho e deixar ele sozinho, né, porque realmente já não tinha mais nenhuma expectativa. Então, deixou nessa, no caso, o ente querido, né, o parente, deixou ele sozinho, sem aparelho. Ele ainda ficou por um dia, eu acho, 2 dias, mas sem nenhum investimento maior que isso. Então, isso também é permitido aqui para nós no Brasil, ok? Tudo bem aí com relação a esses três termos, essas três situações? Sim. Muito bem, tá? E o último assunto aqui, que
também gera muita dor de cabeça, é assim, polêmica, é transfusão sanguínea, né? Transfusão sanguínea é algo que não é, quer dizer, que existe uma religião específica que não permite a transfusão sanguínea, que é o Testemunho de Jeová, né? Acredito que se alguém aí for Testemunho de Jeová vai saber explicar com muito mais propriedade, mas todas as pesquisas e até mesmo trabalhos que alunos fazem, né? Existe um trecho da Bíblia onde se fala que nenhum deve tomar, aproveitar do sangue do outro, mediante que o sangue traz toda uma história, né, de vida espiritual. Então eu não sei o que aquela pessoa fez. Então é mais ou menos esse o caminho do entendimento do porquê não usar o sangue em si, né? Existe estudos e existe até mesmo os próprios praticantes da profissão colocam outras opções e não a transfusão, né? Outros tipos de soro, enfim, então, que pode substituir, muitas das vezes não tão eficiente como a transfusão sanguínea, né? Então, imagine, tem uma situação, uma pessoa que está lá com choque hipovolêmico, que é quando o sangue, o nível de sangue está baixo porque sangrou demais, um trauma, uma lesão, sangrou demais, o sangue está baixo. Então, o procedimento mais eficiente para recuperar aquela pessoa é a transfusão sanguínea. E se aquela pessoa for testemunho de Jeová, você vai ter que respeitar, né? E aí o que pode, né? Aí tem aqui, né? O que pode reduzir, né? Porque você fica aflito com essa parte. Que hora, quando que eu posso, quando eu não posso, o que eu devo fazer, né? É o adulto consciente, o adulto inconsciente, e eu esqueci de colocar aqui também que tem o menor de idade, né? O incapaz, né? Então, se aquele paciente ele estiver consciente, né? Então, adulto consciente, a gente vai respeitar a escolha dele. Se ele quer, se ele não quer, não quer, e ele assina o documento, que ele não quis e vai assumir o prejuízo que vai acontecer, né? O adulto inconsciente, você não tem escolha, né? Você não tem como saber, né? Qual que seria também Na verdade, tem como susto. saber, porque ele tem um documento. Exatamente. Então, isso que eu ia falar. O testemunho de Jeová, ele anda com um documento, uma espécie de carteirinha. Mas suponhamos que isso não estava presente na hora, né? Não estava presente. Então, aqui o adulto inconsciente é aquela situação onde os profissionais da área, né, os profissionais envolvidos, não teve chance, não soube, não teve como ter ciência de que era testemunho de Jeová, né? E aí você faz, né? Pode fazer a transfusão, né? E de alguma forma você pode até não precisar falar para ele exatamente, né? Porque se depois ele acorda e você vê que ele é testemunho de Jeová e tudo mais, aí se você falar que, né, se foi esclarecido isso, que houve esse procedimento para recuperar ele, para salvar a vida dele, ele pode ter um trauma psicológico eterno, né? Podendo até se suicidar, né? Por conta disso, né? Aí é onde vem aquela questão, nossa, mas o cara tá vivo, salvou a vida dele e ele, né, pode ter essa atitude? Pode, tá? Então, se tem consciência, se tem a ciência de que é testemunho de Jeová, tem que respeitar o que ele escolher, tá? E o mesmo acontece quando criança ou incapaz, né? Respeitar a decisão do familiar e fazendo também assinar o documento do que foi escolhido, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Entendi tudo, prof.
Que bom. Aline, o seu microfone tá tão alto. Não, mas tá ótimo. Eu escutei você, que eu levei um susto quando você falou. Bum, fez um bum aqui nas caixas de som, tá? Pessoal, tem dúvidas aí na questão que foi dito agora? Tem algo que ainda ficou? Eu tenho uma. Pode falar, gata. Eu não entendi bem de passar. A eutanásia eu sei o que que é. As outras duas eu não entendi direito, assim. Então vamos passar aqui, ó. A eutanásia é quando você abrevia o sofrimento, né? Você abrevia a morte, né? Com todo utiliza-se, na verdade, uma medicação onde tudo vai parando de funcionar aos poucos, sem dor, sem sofrimento, tá? A distanásia é quando você utiliza tudo que for possível. É maquinários, é experimentos, é medicação. Você sabe que aquela doença não tem cura, que já está assim nos últimos da vida e ainda assim insiste em utilizar todos aqueles recursos que existe utilizar para essa pessoa. E aí é onde eu falei que isso é algo que a família muitas das vezes quer colocar em prática, né? Imagine você, bem doente querido seu, lá, né, nas últimas, é muito difícil o parente entender que chegou a hora que não tem mais jeito mesmo. O parente, não, pelo amor de Deus, mas não tem um tratamento, mas não tem uma medicação, não tem isso, vamos tentar de novo, né? Então, na verdade, a distanase é algo que até vem, aquele comportamento da família, entendeu? Mas é isso, é investir tudo que tem e o que não tem para manter aquela pessoa viva. E a ortonásia é você respeitar, você respeita, você não utiliza nada, né? Lógico, você tira a dor daquele paciente, mas você nem abrevia, né? Nem não aplica nenhuma medicação que vai fazer aquela pessoa morrer naquele momento, e também não prolonga, não coloca, né, em prática tratamentos, procedimentos mirabolantes, porque é uma situação incurável, né? E para nós isso a gente coloca, né, esse momento, reconhecer o momento natural da morte, né? Não procedendo com nada que possa prolongar a vida e tudo mais, né? Você só vai cuidar o quê? Do sofrimento. Você não quer que aquela pessoa sinta dor, né? Isso com certeza não. Então aí é onde a gente está colocando em prática os cuidados paliativos, que é aqueles cuidados aonde a gente está visando o quê? Somente a qualidade de vida daquela pessoa naquele tempo que ela ainda tem, entendeu? Tá, mas tipo assim, quem decide qual desses três vai seguir é a equipe médica ou é a família? Não, aqui no Brasil a eutanásia não é permitida, tá? A eutanásia não é permitida. O que mais se coloca em prática aqui no Brasil é a última, que é a ortonásia, entendeu? Que é quando a gente respeita aquela questão de, por exemplo, a Manu, tenho certeza que quando foi diagnosticado a morte encefálica do tio, né? Chegou na família, explicou que estava, que não ia, né, que não tinha o porquê manter aqueles aparelhos ligados, assim, 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 né? E aí você respeita a morte natural da pessoa, né? Um câncer terminal, por exemplo, não tem o que fazer, vai começar outra quimioterapia, chega um momento que o médico ele já vai definir, não tem mais o que fazer para aquela pessoa sobreviver, se curar. Tenho como induzido, né? Que foi no caso da minha mãe, que teve que ficar lá sobre medicamentos e tudo, assim, só ligado ao aparelho, entendeu? Só esperando realmente a morte dela. Não Exatamente. tinha mais o que, porque não ia os Dá medicamentos, não ia resultado. para lugar nenhum. Então, tipo, só ia inchando ela. Exatamente. Então, quando parasse o rim, ia parar tudo. Então, tipo, ela só ficava vegetando lá até a morte dela. Exatamente.
né? Aí tem aquela questão, será que não poderia, do que a pessoa fica lá no leito de hospital, pessoas que ficam nessas condições por meses, né? Tem pessoas que ficam muito tempo. Será que não era melhor abreviar definitivamente? Então, é um caso muito também de polêmica também. Aqui no Brasil ainda não é permitida a eutanásia em pessoas, ok? Sanou sua dúvida, Camila? Sim, agora sim, entendi tudo. Perfeito, Obrigado. gente. Tendo dúvida, pode me chamar, não se acanhem, tá bom? Vou finalizar a aula por aqui, tá certo? E já já vou postar essas duas gravações e amanhã a gente inicia saúde coletiva. Então, baixem a apostila, ok? Se atentem aí que agora é a disciplina nova. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada, prof. Por nada. Tchau, Ana. Tchau.